meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição. Na verdade é a primeira edição, é que o último vídeo foi bem no finalzinho da noite, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, a parada é a seguinte, daqui a pouquinho às 6h30, a bola rola para Vasco da Gama e São Paulo em São Januário. Você pode fazer sua aposta lá na PagBet. Tô trazendo essa nova opção para vocês aí de aposta, para te aumentar o teu cardápio de variedade. Na PagBet, com apenas R$1, você já consegue fazer as suas apostas, tá? Transferências rápidas através de Pix, e não à toa o nosso bordão lá é acertou, tá pago. Você tem excelentes cotações, atendimento 24 horas humanizado e também, além das apostas tradicionais, você tem ó, o Aviator, o jogo do aviãozinho, você pode estar fazendo a sua apostinha lá também, tá bom? A PagBet é parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. PagBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos aqui primeiro só dar uma pincelada sobre a questão do aporte lá da 777 e eu vou pro jogo pra gente discutir sobre a partida. Primeiro, o GE trouxe uma atualização no final da noite, confirmando a informação do companheiro Lucas Pedrosa de que a 777 dividiu o aporte de 120 menos 16 que eles adiantaram na janela, mais 6 milhões de juros, né, pelo atraso, ou seja, eles tinham que pagar 110 milhões, foi dividido em 3 depósitos. Um caiu na quinta-feira, o outro caiu de tarde, no Vasco ontem, sexta-feira, e o terceiro e último, a 777 já fez o pagamento, mas é uma transação internacional e só deve cair na conta do Vasco na terça, porque na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então não tem expediente bancário, mas a 777 entregou o comprovante para o Vasco mostrando que foi feito a transferência e também mostrou os comprovantes bancários de que o dinheiro já caiu na conta da Vasco da Gama SAF. O primeiro e o segundo depósito. Falta esse terceiro que já foi feito, mas está aguardando agora a compensação bancária, que só deve acontecer na terça-feira, pelo motivo que eu já expliquei. Agora é final de semana, lembrando que nos Estados Unidos não tem Pix, tá? E eu nunca movimentei uma quantidade tão alta de dinheiro assim, acredito que deve ter limite, né? Mas enfim, então tem essa questão da burocracia e desse tempo aí, beleza? O Vasco tinha a opção de ter acionado a cláusula de recompra, ter pago os R$1.000 e recomprado e ficado com 81% das ações, dando o direito da 777 em 30 dias pagar e retomar o controle acionário, mas o Vasco já queimar esse cartucho, que só pode ser feito uma única vez. Feito isso, num próximo atraso, aí não tem carência, não tem mais prazo para pagar, atrasou, perde as ações e só fica com o que eles já pagaram, integralizando, desculpa, o capital. 70 milhões, valeu por 7%, depois de 120 do ano passado, mais 12%, totalizou 19, esses 120 milhões agora totalizam mais 12%, 12 com 19, 31% que a 777 tem de ações até agora. Eles precisam ainda adquirir outros 39 para poder finalizar aqui o total de 70%. 270 milhões caem no ano que vem, totalizando 27, e os outros 12 para totalizar 39, 39 mais 31, 70, são os 120 milhões da temporada 2025. E aí acabou. Aí o Vasco tem que se virar com as suas próprias pernas com recurso da Vasco da Gama SAF. Beleza? Dito isso, vamos agora falar da partida, tá? Primeiro, vou trazer um retrospecto para vocês. Saiu até uma informação errada no meio da semana de que o Vasco não perdia para o São Paulo em São Januário desde 2013. Isso não procede. Esse tabu caiu em 2021. O Vasco enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil, um dos primeiros jogos do Lisca, comandando o Vasco. O Vasco mete um 4-1 no Guarani, o Léo Jabá jogando bem, a partida estupenda, o Galaza foi bem. E logo depois desse jogo, o Vasco vai jogar com o São Paulo lá no Morumbi, perde o jogo por 2-0. E aqui em São Januário, o Vasco é garfado duramente aí pela arbitragem,
tem um gol bizarro anulado do Juninho, acho que é do Cano, né? Que eles alegam que o Juninho carrega com a mão, acho que o Juninho chuta, sobra pro Cano, alguma coisa assim. Eles anulam o gol, o Vasco acaba tomando o gol, e depois o segundo gol, o jogo acaba 2-1. O segundo gol do São Paulo também teve um lance bem discutível, teve uma cotovelada do Miranda, que ele não foi expulso nessa partida. Enfim, aquele jogo acabou 2-1 em São Januário, o Vasco perdeu os 2 jogos, no agregado deu 4-1, foi eliminado, e aquela foi a vitória do São Paulo, que tira, né, aquela questão de desde 2013 o São Paulo não ganha do Vasco em São Januário. Tá bom? E o Vasco, nesse momento, está a 4 jogos sem vencer o São Paulo. Nós vencemos o São Paulo a última vez no turno do Brasileiro de 2020, que inclusive foi aquela sequência de 3 vitórias consecutivas que colocaram o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente venceu o São Paulo por 2-1, tomamos até um gol no minuto final, teve um pênalti marcado para o São Paulo, o jogo estava 2-0, a gente venceu o Ceará por 3-0 e teve mais um jogo que a gente venceu, e eu confesso que esse jogo a minha memória está falhando já. Mas foram 3 vitórias consecutivas do famoso segue o líder da terceira rodada do campeonato, tá? Eu lembro que eu virei meme, até fui brincar na época, alô Mulambo que tá na zona de rebaixamento, segue o líder, o Flamengo tava na zona e o Vasco tava líder do campeonato, acabou que a gente foi rebaixado e eles campeão. Né? Enfim, então eu lembro bem desse começo de campeonato. Depois no retorno a gente empatou com o São Paulo lá, acho que foi empate. Foi empate, foi um jogo que o Cano fez um gol e a gente sofreu um gol contra, vocês lembram disso? O técnico era o Ricardo Sapinto, teve uma falta batida e um zagueiro meio caneludo que o Vasco contratou, que já estou tentando lembrar quem é o zagueiro e não lembro. Ele joga essa partida, a bola pega na canela dele, a gente toma um gol ali, o jogo acaba empatado em 1-1. O Vasco foi demasiadamente defensivo naquele dia, né? Enfim, então desde então o Vasco não venceu o São Paulo, tá? Esse jogo do Brasileiro no turno a gente acabou empatando. No Brasileiro de 2021 a gente... Na Copa do Brasil, desculpa, de 2021, a gente perdeu os 2 jogos que eu comentei, e esse ano no turno, lá no Morumbi, a gente perdeu o jogo por 4-2. Então, nos últimos 4 jogos entre Vasco e São Paulo, são 3 vitórias do São Paulo, sendo 2 no Morumbi e 1 em São Januário, e um empate esse lá no Morumbi. Tá bom? Então tá feito o registro. Sobre prováveis escalações, realmente o Medel tá fora, foi expulso, né? Tá cumprindo suspensão. Tomara até que não pegue um ganchinho no STJD. O Jair, o Vasco conseguiu efeito suspensivo, vai jogar, vai estar apto à partida. Estranhamente, o Vasco dessa vez não divulgou a lista de relacionados. Até pesquisei, olhei aqui, confirmei, não tem lista de relacionados. Não sei se o Vasco está preparando uma pegadinha. Se de repente de última hora o Rossi vai pro jogo, se o Gabriel Dias de repente aparece pro jogo. Não, estranho, vai sempre divulgar a lista de relacionados e dessa vez não tá a lista, tá? Inclusive, segundo o GE, o Vasco deve repetir o time que jogou contra o Santos com a saída do Medel e a entrada do Maicon, tá? Então o time seria Léo Jardim, Puma. Eu acho que o Ramon vai tirar o Puma, não acho que ele deve manter o Puma. A zaga, Maicon e Léo, Piton. Tripé de meio-campistas, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho. Na direita, Marlon Gomes. Na esquerda, o Peck, ou invertido isso aí. E o Verratti no comando do ataque. Payet segue no banco, segundo o GE. Eu acredito que ele deve botar alguém na vaga ali do Puma Rodrigues, tá? Mas enfim, é só um palpite meu aqui. O São Paulo tem alguns desfalques importantes para a partida. Rafinha, Beraldo e Caleri, suspensos pelo 3º cartão amarelo, estão fora. Gabi Neves teve uma contusão no decorrer da semana, tá fora. E o Arboleda, já há algum tempinho, esse também tá fora. Então, 4 titulares e um jogador importante que entra com frequência, o Gabi Neves, tá fora da partida, tá? O São Paulo conseguiu com essas 2 vitórias, o jogo atrasado com o Curitiba e a vitória de virada sobre o Corinthians, dá uma desgarrada da zona, tem 34 pontos, o primeiro time na zona é o Vasco hoje, com 26 pontos, ou seja, eles estão a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas ainda não
resolveram de vez a questão do risco de queda. Então o São Paulo ainda tem aspirações no campeonato, bater logo os 44, 45 pontos para matar isso aí. O São Paulo não vai mais ser campeão brasileiro e para a Libertadores já está classificado pelo título da Copa do Brasil. Inclusive, quem está relacionado para a partida é o Alexandre Pato. É aquele mesmo que protagonizou uma história muito legal, né? Ele namorava na época a filha do Silvio Berlusconi, né? Berlusconi, que é era na época o primeiro-ministro da Itália, manda-chuva, e no Dia dos Namorados, ele aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, levou a namorada para assistir um jogo lá em São Januário, nos camarotes, tá? Não é torcedor do Vasco, né? Foi até um rolê meio aleatório, Pato no camarote com a namorada no Dia dos Namorados, assistindo um jogo na Colina Histórica, tá bom? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição e diretamente da Colina Histórica, se tudo der certo e nada der errado, a gente vem com o nosso pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu!